Olá, tudo bem com você? A Escola Sabatina desse trimestre tem como tema o livro de Marcos do Novo Testamento. Na semana passada, nós conhecemos um pouco de Marcos e de João Batista. Esta semana, vamos iniciar o Evangelho de Jesus. A lição tem como título Um Dia no Ministério de Jesus. E como os evangelhos são apresentados? Cada evangelho retrata o início do ministério de Jesus de maneira peculiar. Mateus apresenta Jesus chamando os discípulos e depois pregando o Sermão do Monte. Lucas narra a história do sermão inaugural de Jesus pregando em um sábado na sinagoga de Nazaré. João relata o chamado de algum dos primeiros discípulos e o casamento em Caná, onde Jesus realizou o seu primeiro sinal. O Evangelho de Marcos apresenta o chamado de 4 discípulos e descreve um sábado em Cafarnaum e o que aconteceu depois. Bem, sejam bem-vindos ao nosso canal @elmensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva. Tem o link para você se inscrever bem abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Divulgue para os seus amigos. Ajude o nosso canal a crescer. Nós precisamos chegar aos 1000 inscritos. Faça uma forcinha, por favor, para que mais pessoas possam aprender esta lição. E não esqueça de deixar o seu like e fazer um comentário ou até mesmo uma pergunta. Bem, como de costume, vamos para a nossa oração. Quem puder, curve a sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que está nos céus, nós te pedimos graças, mesmo que a gente não mereça. Nos ajude, Senhor, a compreender a lição da Escola Sabatina, tanto eu quanto aqueles que estiverem assistindo esse vídeo. Que Deus, o Espírito Santo, nos conduza nesse aprendizado, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bem, então nós vamos para a nossa lição de sábado. Um dia no ministério de Jesus. Nós temos o verso para memorizar. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei que sejam pescadores de gente. Marcos 1,17. Nós temos as leituras da semana. São importantes para podermos acompanharmos a lição e aprendermos um pouco sobre a Bíblia. E o chamado dos discípulos. Em Marcos 1:16-20, Jesus caminhava junto ao mar da Galileia e viu os irmãos Simão e Pedro e André jogando redes no mar e o chama. Mais à frente, chama João e Tiago, que consertavam as redes com seu pai, e disse: venham comigo. Em Mateus 4:18, Jesus chama os irmãos Simão e Pedro, André, que lançava a rede no mar, e mais à frente, João e Tiago, e disse: eu os farei pescadores de homens. Tanto Marcos como Mateus, os versos são semelhantes. Já em Lucas 5:2-11, Jesus prega para a multidão sobre o barco de Simão. Logo depois, pede para que se afastar da praia e que eles joguem as redes, pois tinham trabalhado a noite toda e nada tinham pescado. Simão Pedro rebate, dizendo que toda a noite teve pescando, mas nada pegou. Mas ele obedeceu. E a rede veio cheia de peixes, enchendo 2 barcos. Então depois Simão, Pedro, André e João, Tiago, largaram seus barcos e seguiram Jesus. Mas fica a pergunta: mas foram os primeiros discípulos a seguirem Jesus? Não. Os primeiros estão narrados no Evangelho de João, que estavam sentados ao lado do rio Jordão junto com João Batista, e vendo Jesus se aproximar, João disse:
Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Este é o seu novo rabi, o mestre. João e André se levantaram e seguiram Jesus. Vamos então para a nossa lição de domingo. Siga-me. Leia Marcos 1, 16, 20. Quem eram os homens que Jesus chamou para serem seus discípulos? E qual foi a reação deles? Vamos ler Marcos 1, 16 a 20. Jesus chama os primeiros discípulos, andando à beira do mar da Galileia. Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados e o barco. Bem, a primeira chamada aos discípulos aconteceu na Judéia. Está registrado em João 1, 35 a 51. Quando Jesus vinha do deserto da tentação, João Batista lhes diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E acrescentou: este é o seu novo rabi. Andrés e João se levantaram e seguiram Jesus. Mas, na ocasião, eles ainda voltaram para a Galileia e continuaram com sua atividade pesqueira. A segunda chamada para o discipulado, essa ocasião, é descrita em Mateus e Marcos 1, 16, 20, no mar da Galileia, quando Jesus chamou Pedro e André, Tiago e João para segui-lo. Mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, que era irmão dele, que estavam no barco, arrumando as redes junto com seu pai, e Jesus os chamou. Eles deixaram tudo com seu pai e seguiram Jesus. Esse é o chamado para o discipulado. Eles seriam treinados para serem pescadores de homens. Contudo, somos informados em Lucas 5, 1 a 11, que eles ainda voltaram à pescaria no mar da Galileia. Foi nessa ocasião que Pedro disse para Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pescador. Eu não sei nada, só sei fazer isso. Em outras palavras, estava pedindo para Jesus desistir dele e buscar alguém mais adequado para aquela missão. Mas Jesus não desistiu de Pedro. A terceira chamada para o discipulado, essa chamada se dá em Marcos 3, 14 a 21. Quando Jesus separou dentro de seus discípulos 12 apóstolos para estarem com ele e para os enviar e pregar e expulsar demônios. Esse foi o chamado para o apostolado. Em Ellen G. White diz: essa obediência imediata, sem qualquer pergunta, sem nenhuma promessa de salário. Aqueles pescadores da Galileia eram humildes e sem educação formal. Mas Cristo, a luz do mundo, era amplamente capaz de os habilitar para a posição a que os chamara. O Salvador os ensinou com amor, o amor de Deus, para o seu serviço, pois os intelectuais da época eram tão cheios de confiança em si mesmo que não percebiam a humanidade sofredora que estava à sua volta. Aquele que chamou os pescadores no mar da Galileia ainda está chamando pessoas para o seu serviço neste momento e está disposto a
a manifestar por nosso intermédio o seu poder. Como por meio dos primeiros discípulos, imperfeitos, pecadores, como nós somos, o Senhor estende-nos o oferecimento da comunhão com Ele e do aprendizado com Cristo. Convida-nos a nos colocarmos sobre as instruções divinas do Espírito Santo para nos unir a Cristo e possamos realizar as obras de Deus. Isso está em Vidas que Falam, 3 de outubro. Segunda, não perca a lição de segunda-feira. Um culto inesquecível. Que experiência inesquecível aconteceu na sinagoga de Cafarnaum? E que verdades espirituais podemos extrair desses relatos? É o que vamos ver na segunda-feira. Não perca!